Boa tarde, meu nome é Giana Grupioni, sou engenheira da Alesita Dolini. Vamos começar novamente mais um webinar. Hoje vamos tratar de projetos viários, né, e como o DataGeosys trabalha com esse tipo de projeto. Essa ferramenta, ela não é destinada somente a projetos viários, tá? Vocês podem utilizar para loteamentos, para terraplanagem, então é uma ferramenta bem completa, né? Mas hoje, se tratando de projeto viário, o usuário poderá configurar cada seção tipo, né, como, por exemplo, canteiro, né, definindo largura, inclinação, pista de rolamento de qualquer largura, permite configurações de parâmetro, né, de pavimentação, taludes com diferentes inclinações para corte, aterro, ou ainda combinação de diferentes taludes em uma mesma seção para cada projeto. Elementos como canaletas, sarjetas, e com esses elementos pode-se criar modelos de seção tipo, com a visualização de cada modelo que poderão ser utilizados para cada estaca ou para cada trecho de forma independente. Isto é, pode-se configurar um modelo de seção tipo para cada trecho de projeto. E, além disso, não é só o projeto, né, a visualização, o DataGeosys ainda permite a geração de relatórios, como o relatório das curvas horizontais, das curvas verticais, do modelo do relatório de pavimentação, do cálculo de volume, né, por estaca, com os devidos offsets, e também com uma visualização 3D também. Assim, depois que finalizado o projeto, vocês podem carregar isso no desenho e visualizar isso de forma 3D, forma mais visual, né? Bom, com relação ao projeto inicial, né? A escolha do traçado é a parte principal. Acho que é que às vezes as pessoas mais pecam, né? Para você traçar uma via, você tem, primeira coisa, não são somente essas características, né? Lógico que tem outras também, mas as principais é a topografia, né, em que, em função dos movimentos da terra, harmonia com a topografia do local, adequar essa estrada na topografia para ter o mínimo possível de corte a terra, né? O mínimo de movimentação de terra. A geologia, né, que é a estabilização de cortes, aterros e terrenos desfavoráveis. Hidrologia também é outro ponto forte, né, até para não acarretar problemas no regime pluviométrico, corpos hídricos. E além também, em casos de loteamento, por exemplo, isso pode acontecer desapropriação, né? Também pode trazer benefício social e também impacto. Então, é a parte principal, é a parte inicial, é a escolha do seu traçado, né? Ou seja, é onde que vai passar a sua via. Tá? Agora, e com relação só alguns conceitos, né, que a gente vai tratar durante o webinar, só com relação às curvas horizontais, às curvas verticais, superelevação, superlargura, o diagrama de Brookline, né, porque muita gente conhece o diagrama de Brookline como diagrama de massas. Então, com relação às curvas horizontais, nós temos as curvas simples, né, e as curvas compostas. As curvas compostas são aquelas curvas com transição ou sem. Temos as curvas verticais, né? Como mostra o esquema aí, estou na tela para vocês aí. Temos também as seções transversais. Aqui eu vou mostrar para vocês como gera a seção transversal, né? Aqui nesse exemplo aqui, ele está com a pavimentação. Com relação
superelevação e superlargura, os veículos em movimento curvilíneos, né, são submetidos à ação de forças de forças transversais, que correspondem à força centrífuga. E para equilibrar essa solicitação, né, da força de atrito entre o pneu e a pista, utiliza o artifício de executar uma inclinação na pista, que no caso seria a superelevação, e o alargamento, que seria a superlargura, de maneira que a força-peso do veículo tem uma componente na direção e sentido contrário da força centrífuga. Então, resumindo assim, né, principalmente, né, para rodovias de alta velocidade, é interessante essa adequação no projeto, né, da superelevação e superlargura, como dizem, os carros não saírem pela tangente, né? E a combinação inadequada ou não devidamente coordenada de todos esses elementos geométricos do projeto em planta e do projeto em perfil pode resultar no projeto de uma rodovia com trechos que não ofereçam condições satisfatórias de segurança e de conforto também para os usuários, prejudicando a fluidez desejada para o trânsito. Algumas combinações dos elementos produzem efeitos na geometria da rodovia que podem comprometer seriamente a qualidade do projeto, devendo ser evitado pelo projetista. Foi aquilo que eu falei inicialmente, né, o traçado, né, com relação à topografia, sempre tentar seguir a topografia do terreno, a topografia natural do terreno, né, para não ter muita movimentação de terra. Com relação à seção transversal, é a representação geométrica no plano vertical de alguns elementos dispostos transversalmente em determinado ponto do eixo longitudinal. E a seção pode ser em corte, aterro, ou ela pode ser mista, né? Nesse caso aqui, ela está tendo tanto corte quanto aterro. Então, é uma seção mista. E com relação ao diagrama de Bruckner, que é o diagrama de massa, ele representa os volumes acumulados. Ele é muito útil para o estudo de compensação de terra entre corte e aterro. Muito importante também para a programação de bota fora, empréstimos e programação de toda a execução da terraplanagem, né? Então, a combinação desses todos os elementos, assim, é importante, né? E aí saber adequar isso no terreno. Então, vou abrir o Data GeoSys. Vou criar um novo projeto. Essas informações eu não vou preencher, né? Porque a intenção do webinar hoje é mostrar as ferramentas no menu de vias, né? Criei um novo projeto e vou importar uma caderneta. Ela já está no jeito para ser trabalhada. Aqui eu só vou ajeitar a caderneta para poder fazer um cálculo de poligonal, ajustar poligonal. Vamos colocar umas coordenadas arbitrárias, não vou trabalhar com projeto de georreferenciamento. Vou criar a poligonal. Aqui já está no jeito, nossa poligonal está fechada com controle total. Vou utilizar o primeiro método aqui. Vou colocar o erro angular aqui, só para poder passar no ajuste.
Agora eu vou importar minhas informações da caderneta para o desenho. Como eu estou trabalhando em projeto de georreferenciamento, essas informações aqui estão desabilitadas, que a minha intenção é gerar o resultado, o cálculo de volume, né? O estado final. Então, está aqui uma nuvem de pontos aqui. Bom, primeira coisa, antes de gerar o perfil, gerar o projeto, vou gerar modelagem do terreno, para vocês verem como está a declividade do nosso terreno. Se vocês verem aqui, né, só pela malha triangular, dá para perceber como é que está a inclinação do terreno aqui para trás, né? Aqui embaixo, aqui, ó, o terreno está com uma declividade mais baixa. Então, só pela modelagem aqui dá para perceber que seria meio inviável colocar uma rodovia aqui em cima, e sim aqui embaixo. Então, vou voltar no nosso desenho. Vou criar as curvas de nível. Vou utilizar o MDT, que foi criado como parâmetro para poder gerar nossas curvas. Nossas curvas médias estão de equidistância de 5 em 5 metros e as outras estão de 1 em 1. Se caso eu queira cotar, vou vir aqui, ó, modelagem, cotar curvas. Aqui a gente pode configurar a altura do texto. É só puxar uma linha aqui, ó. Então, aqui estão as nossas curvas cotadas, olha. Então, a gente consegue ver claramente aqui como que está o nosso terreno aqui nessa parte de cima. Então, provavelmente, se a gente colocar uma via aqui, vai ter muita movimentação de terra. E isso aí não é interessante, muitas das vezes, para o cliente, que às vezes o cliente ele busca o custo mínimo, né? E o custo também mais seguro. Bom, gerei as curvas, deu para dar uma prévia aqui sobre o terreno, como que está a disposição desses pontos. E aqui embaixo, aqui, ó, é um terreno bem plano, mais aqui embaixo. Então, dá para traçar uma estrada aqui. Então, para traçar a estrada, a gente pode criar com polilinha. Só que, ao criar o eixo da nossa via com polilinha, nós temos que vir aqui depois aqui, ó, modificar polilinha em traçado geométrico. Ou a gente pode criar diretamente o traçado geométrico aqui. Então, vou vir aqui em desenho, traçado geométrico, e vou colocar aqui, ó, uma estrada aqui para a gente poder trabalhar em cima dela. Outra coisa muito importante também é saber com relação às informações, igual que tipo de estrada que vocês vão tratar, para você saber qual o tamanho do raio que vocês vão trabalhar nessa estrada. Normalmente, estradas, rodovias, onde a velocidade é mais alta, o valor do raio dessas curvas, elas são maiores. Então, aqui, ó, vou continuar o traçado aqui para vocês verem que quando chega aqui, nessa parte aqui, com certeza haverá um pouco mais de corte. E esse corte eu vou tentar compensar ele, tentando deixar com mais aterro aqui embaixo.
Então, tracei mais ou menos um eixo aqui para a gente poder trabalhar. Agora, eu tenho que editar essa curva, esse traçado geométrico, né? Informar quais são as curvas e, posteriormente, gerar o perfil. Então, vou dar um duplo clique em cima da linha. Vai aparecer essa aba aqui. Então, pH, né? pH 0 é o ponto inicial, né? Então, aqui nós não temos curva nenhuma. E com relação aqui, ó, dados do projeto. Então, de acordo com a gente vai mudando a velocidade aqui, ó, vamos colocar só para a gente poder observar. 100 km por hora. Vamos supor que uma rodovia com velocidade de 100 km por hora. Automaticamente já altera o raio mínimo aqui. Então, quer dizer, uma velocidade muito alta precisa de um raio maior para poder entrar nas curvas. Então, no caso, vamos deixar uma rodovia de 80 km por hora, como estava. Aqui, largura dos veículos, né? A gente pode configurar isso aqui também. Coeficiente de atrito. Qual que é a superelevação máxima que a gente vai trabalhar? Então, essa informação eu vou deixar padrão, do jeito que está. O que eu vou alterar vai ser aqui, ó, com relação aos valores das curvas. Aqui na primeira curva, então aqui nós temos a curva circular, a circular composta, né, que hoje as pessoas conhecem mais como curva espiral, é uma circular composta. Tem o de transição e a transição composta, né? Como eu mostrei aqui no slide aqui, ó. Isso aqui é uma curva circular simples. Isso aqui, esse exemplo de baixo, é um exemplo de uma circular composta, né, com 2 raios. Essa outra aqui, a transição, né? A transição simples, ela tem uma entrada L1 e tem uma saída igual a L2, né? A transição simples, o valor de L1 vai ser igual a L2. E na transição composta, o valor de L1 é diferente de L2. Então, só para vocês terem uma noção de como trabalhar. Normalmente, projetos de rodovias, assim, eles trabalham muito com curvas espirais, curva de transição. Então, configura a nossa primeira curva. Vamos colocar uma curva circular simples. A gente sabe que o raio mínimo para uma velocidade de 80 km por hora é de 193. Então, vamos colocar um raio então, de 200 metros. Ver como é que vai ficar. Aí o programa vai te dar uma prévia de como iria ficar seu traçado. Mesmo esquema aqui, ó, uma outra curva. Vamos colocar uma de transição. Vamos colocar 40 metros de entrada e saída e um raio de 100 metros, por exemplo. Ó, 200 metros. Aí. Do PIH2. Uma curva circular de 200 metros, por exemplo. Aqui uma circular composta, né? Com valor de entrada e valor de saída, L1, L2. Vamos pôr aqui, por exemplo, 40 metros e saída de 30. E um raio igual a 200 metros. Então, dá para vocês terem uma noção como é que está o projeto. Nesse caso, não foi muito bem adequado, então vou ter que alterar. Vamos para uma entrada menor. Vocês perceberem, ainda não está ligado aqui, ó. Então, são erros, como assim também pode ocasionar
problemas na rodovia. Então, aqui a gente está vendo aqui que não é interessante colocar uma circular composta, uma transição composta, uma ponte circular simples, por 200 metros. E vamos alterar aqui também, na primeira curva. Uma circular normal. Então, agora está um pouquinho melhor o projeto. Vou montar para uma de transição aqui. Então, aqui nesse projeto, a gente consegue perceber que não dá, como vai ser uma pista com muita curva, não tem como deixar uma pista com velocidade de 80 km por hora. Então, a gente vai ter que baixar um pouco essa velocidade. Vamos colocar de 60 km por hora, que aí abaixa o valor do raio mínimo. Então, configurado o meu projeto aqui, ó, vou pedir para criar uma tabelinha no desenho com as informações de cada curva. E vou dar um OK. Aqui, essa tabela ela é editável, então vocês podem alterar ela em qualquer momento. Então, só um OK e inserir ela no desenho aqui, ó. Então, se vocês observarem, ele já traça a curva aqui pra gente. E aqui está a informação de cada curva, né? Curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, e que tipo de concordância horizontal a gente está utilizando. Bom, foi feito o projeto aqui. O que eu vou traçar agora, o que eu vou gerar agora, é criar o nosso perfil. Sem o perfil, a gente não consegue ir para frente. Com relação a esse menu de vias, ele é bem simples, né? É como se fosse uma receita de bolo. Então, não tem segredo para poder trabalhar com ele. Seguindo esses passos, isso para qualquer projeto viário. Então, vou selecionar a linha, dou um OK. Ele pede para poder selecionar qual modelo de digital terreno a gente está utilizando, né, que foi criado. Aqui, criar estaca quando interseccionar com os lados do triângulo. Isso aqui não é interessante, dependendo do projeto, porque cria muita estaca quebrada. Então, às vezes, fica muito carregado o seu perfil. Aqui, o nome da camada, onde vão ser criados os pontos, e o estilo do ponto. E vou dar um OK. Então, aparece aqui aparece a descrição das curvas, aí, o TS, SC, PC, de cada curva. Vou pedir para criar o perfil. Bom, no caso, eu vou começar a estaca 0 até a última, mas isso pode ser mudado. Às vezes, o cliente queira
que gera perfil a cada 100 metros. Então, vocês podem selecionar qual intervalo que vocês querem. Dá o nome do perfil. Então, aqui a gente vai poder ver que nessa área aqui, ó, vai ter bastante corte. Isso vai tentar compensar esse tanto de corte aqui embaixo, aqui, ó. Tentar fazer um pouquinho de movimentação de terra. Tentar colocar um aterro mais aqui embaixo, aqui. Bom, para configurar agora, o que vocês querem que apareça de informação aqui? Vamos vir em configurar, propriedades. Para adicionar essas informações a mais aqui, eu tenho que criar uma nova linha, seleciona a linha e informa que tipo de informação que vocês querem. No caso, eu vou querer a informação do grade, que vai ser criado posteriormente. Vou querer a informação de corte aterro. Vou querer também a informação das curvas horizontais. Vamos pôr mais uma informação aqui. No caso, vamos pôr a distância. E aqui vocês podem configurar também a altura do texto, a altura dessa linha, também se configura por aqui, ó. E se caso vocês queiram essa configuração como padrão, é só selecionar esse ícone aqui embaixo. Criar tabelas, que são tabelas contendo informações. Se caso queira traçar a malha, né, então tem a opção de gerar malha, só que no caso aqui eu não vou gerar, porque senão fica muito carregado o desenho e fica difícil para vocês visualizarem, talvez. Com relação ao exagero vertical, também outra coisa, né? Então, aí, tem como configurar também o exagero vertical. A configuração das seções tipo, a gente pode configurar aqui também o que vocês querem de informação na sua seção tipo. E é o mesmo esquema. Vou colocar uma nova linha. Vou querer a camada do projeto, a camada do terreno, as informações. Vou colocar também a ação do grade, bem. E vou fazer a mesma coisa, usar como padrão. E aqui em pavimentação, aqui vocês podem configurar o tipo de rachura que vocês querem para cada preenchimento. E também tem outras configurações aqui também. Bom, vou dar um aplicar. Vou dar um OK. Aí já aparece aqui embaixo, aqui, ó, as nossas informações. Aqui do grade ainda não apareceu, porque eu ainda não gerei o grade ainda. Mas assim que eu gerar, já vai aparecer aqui as informações do nosso grade. Aqui as informações do perfil longitudinal, como por exemplo foi feito nenhum tipo de cálculo, essas informações estão zeradas, somente temos a informação da escala vertical. Bom, para traçar o grade, nós vamos vir aqui, podemos criar um novo grade aqui ou criar um novo grade aqui, né? Só que aqui nesse caso é um pouco limitado, porque você vai informar uma cota acima ou uma cota abaixo. Como o nosso grade aqui, como o nosso terreno aqui não é regular, então não tem essa possibilidade. Então, a gente vai utilizar esse aqui, ó, desenhar a mão livre mesmo. Vamos supor que a gente queira começar o nosso grade na cota 500. Então, aqui a gente pode informar a cota. E aqui eu vou tentar traçar um grade de forma que tenta compensar com a quantidade de corte que vai ter aqui.
Lembrando que cada vez que a gente clica aqui, ó, já dá a informação da distância que a gente está utilizando e o valor da nossa rampa, né? É interessante não colocar um valor, uma porcentagem muito grande, né, da rampa, porque assim, caminhões muito pesados, dependendo da rodovia que você estiver trabalhando, né, ônibus, não consegue subir. Bom, tracei meu grade aqui. Aí aparece essa tabelinha aqui do lado, contendo as informações da estaca e a declividade. Da mesma forma que a gente configurou as curvas horizontais, a gente vai configurar também as curvas verticais. Então, vamos vir aqui, ó, editar grade. É o mesmo esquema. Só que aqui os tipos de curvas, eles são diferentes. É uma circular, é uma parábola composta. E esses valores dos raios normalmente são maiores. Vamos pôr um raio aqui, por exemplo, 500 metros. Então, ele já mostra aqui da mesma forma. Vamos pôr uma parábola aqui, no caso, para vocês verem a diferença. Um pouquinho. 500 metros também, para ver como é que fica. Porque a gente viu que não está muito bom. Aí. Agora aqui na curva 3. Curva circular. Vamos pôr aí também 500. Vamos pôr uns 800 metros aqui. Dá uma diferenciada. Então, tá aí, ó, nosso projeto aí. Então, vou dar um OK para poder confirmar as configurações. Então, tá aí a nossa curva. O que eu vou fazer agora é criar seções transversais. Aqui vou selecionar a camada que eu queira gerar tensão transversal, no caso é a camada terreno, e vou utilizar a modelagem que a gente fez no início para gerar seções transversais utilizando como parâmetro. Aqui a largura das seções transversais, eu vou deixar 30 e 30, para pegar até um pouco a mais do projeto nosso viário. E a distância entre os pontos, vou deixar de 2 em 2 metros. Com relação à interpolação, né, o melhor método, que eu acredito que seja interpolação não linear, que ele vai utilizar as informações dos vizinhos também, né, que aí o projeto, creio que fica bem melhor. Vou dar um concluir. Então, aqui, ó, gerou o nosso projeto aí, ó. Nossas seções aí, ó. Gerei as sessões, né? Se o caso queira visualizá-las novamente, vem cá, ferramentas, editar sessões transversais. Então, vocês podem olhar estaca por estaca. Aqui, ó. Mudando para a camada do terreno, dá para vocês verem. Vou dar um fechar aqui. Vou deixar habilitado aqui, no caso, o meu corte aterro, para informar aqui onde tem no corte, onde está tendo aterro. Camada de origem, vou deixar, né, uma de origem ao terreno, e a camada destino, essa camada de destino aqui é o grade. E a cor vermelha para corte e azul para aterro. Então, tá aí, ó, já mostra aí no perfil onde vai ter corte e aonde que vai ter aterro. O próximo passo, agora, é configurar a seção tipo, né? Ou seja, é a configuração da sua via, né? Que tipo de elementos que possui. Vou criar uma nova seção tipo aqui.
Vamos pôr o nome aqui, seção tipo webinar. Vou dar um OK. Lembrando que após a criação de todos os elementos, não esquecer de salvar, senão a seção tipo não fica salvo. Então, no caso desse nosso projeto, nossa seção tipo começa com talude. Então, vou vir aqui, ó, no adicionar, talude. Vou deixar um talude válido para corte e aterro. Normalmente, a rampa de corte normalmente é de 1 para 1. Como eu vou querer utilizar banquetas, então essa função aqui em cima ela fica desabilitada, né? Então, eu vou limitar o número de banquetas que pode ser gerado, vou colocar 10. A altura entre as banquetas, vamos colocar aqui 8 metros, por exemplo. E a largura, vamos deixar 2 e a inclinação 2, né? Que essa inclinação também é importante, para também, quando tiver chuva, não acumular água. E a altura mínima do último lance dessa banqueta, né? Para não correr de gerar uma banqueta de 50 centímetros, por exemplo, a gente coloca aqui, a gente predefine um valor mínimo para gerar uma banqueta. Então, vou deixar 2 metros. Na opção fim do talude, a gente vai escolher a interseção mais distante, isto porque o terreno pode ser bastante irregular. E no modo de interseção mais próximo, o talude termina na primeira interseção. Enquanto na opção de interseção mais distante, que é o que a gente vai trabalhar, o talude termina na última interseção. Aqui são o nome as descrições, né? Para o fim do talude, primeira banqueta, o offset, né? Como vai aparecer no seu desenho. E no aterro, vou fazer basicamente a mesma configuração. Só que no aterro, vou deixar de 1,5 para 1. E as informações das banquetas, vou deixar a mesma. Coloquei o elemento do talude. Agora, vamos supor que tem uma sarjeta. Então, vou criar uma sarjeta. Adicionar. Só que para a sarjeta, eu vou configurar ela. Vou criar um elemento. Vou adicionar 3 linhas. Vou colocar uma sarjeta 0,5. Ou seja, desceu menos 0,8 numa distância de 0,5. Então, andou 0,8 em X e não alterou na sua altura. E agora vamos fechar nossa sarjeta. Mandou OK. Agora, vou criar a nossa pista. Vamos supor que a nossa pista tenha 10 metros, né, total. Então, vai ser 10 para corte, 10 para aterro. Vamos utilizar o caimento duplo, né, é o mais utilizado. Declividade de caimento, vamos deixar 2%. E vamos colocar o acostamento aqui também, ó. Então, vamos deixar o acostamento de 2,5. E a declividade 2 menos 2. E com relação à pavimentação, né, eu vou habilitar no menu aqui da pista. E eu vou vir aqui em parâmetros. Aqui foi aquilo que eu falei no começo, né? Os métodos de cálculo de pavimentação. O método que eu vou utilizar nesse projeto, o método é DNR. Ou, se vocês quiserem, vocês podem configurar. Aqui, nossa pavimentação, né? Ela, de acordo com o método DNR, ela tem um revestimento, né? Que é o concreto bituminoso. Temos a base, que é a brita graduada. E a subbase, que é o granular. E normalmente, né, normalmente não sempre, a subbase tem que ser sempre a parte mais grossa. Então, aqui estão os valores em centímetros de cada camada. O revestimento, né, que é uma camada bem fininha, com 5 centímetros. A brita graduada tem 14 centímetros e o granular tem 26 centímetros.
A posição do nosso pavimento, eu vou deixar abaixo do grade, tá? E vou mandar concluir. E aqui, vou dar um OK. Então, aqui já consegue perceber agora, deixa eu alterar a escala aqui, ó, como é que tá ficando no nosso projeto. Para fechar, vou colocar mais uma sarjeta e mais um talude. Vamos pôr mais um elemento, vamos pôr umas 3 linhas aqui. 0,8, 0. Vou dar OK. Porque isso aqui, né, bem, tem que ser feito análise, né, como estou tratando de um exemplo, né? Então, vou dar OK. Então, aqui a gente criou a nossa seção tipo. Vou mandar salvar, não esquecer, e pode mandar fechar. Criada a seção tipo, agora a gente pode mandar calcular o nosso projeto. Aqui, ó. Vamos vir em ferramentas, editar, calcular projeto. Se caso nosso perfil, né, nosso projeto tivesse mais de uma seção tipo, isso vocês poderiam colocar aqui, ó. Né? Se tiver mais de uma seção tipo, é só colocar em qual estaca que está a seção tipo diferente. Mas nesse caso aqui, como tudo é a mesma seção tipo, eu colocando a primeira aqui, quando eu mandar calcular o projeto, ela já vai para o resto. Então, vou dar OK. Vamos editar aqui na seção transversais e ver como é que está o nosso projeto. Aqui a nossa sarjeta e o talude. Olha. Cada estaca. Aqui dá para ver. Eu vou mandar fechar aqui, ó. Se caso seja de interesse, né, remover ou adicionar mais estacas, o programa te dá essa possibilidade de adicionar ou remover estacas. O arquivo de locação eu vou gerar posteriormente. E agora eu vou mandar calcular o volume, é o que interessa por enquanto. Então, primeiro nessa camada terreno, e depois nessa camada projeto. Vou mandar, e existe dois métodos, a semidistância e o tronco de pirâmide. Vou utilizar o método da semidistância, vou mandar calcular. Então, já gerou aqui um valor de corte, um valor de aterro. Esse valor aqui é sem taxa de empolamento. Tá? Então, essa taxa de empolamento tem que ser acrescentada, depois tem que ser... tem que haver uma análise do solo e ver qual que é a porcentagem de empolamento do terreno que vocês estão trabalhando. Se caso queira gerar o relatório, vou só clicar em gerar relatório. Vou clicar aqui em volume e dar OK. Então, aqui gerou nosso relatório de volume, volume por seções. E no final te dá o volume de corte e o volume de aterro. Agora, vamos supor que a gente queira gerar uma nota de serviço de terraplanagem. Então, vamos pôr aqui, nota de serviço. Ela demora um pouquinho para poder gerar, porque ela é bem pesada.
Vocês verem aqui embaixo, aqui, ó, o processo. Então, ele gerou uma nota de serviço aqui, ó, que normalmente as pessoas utilizam só essa nota de serviço para ir a campo, até poder locar também. O diagrama de Bruckner, né? No caso, tem que ativar o Bruckner aqui, né? Então, vamos ativar o cálculo desse diagrama de Bruckner. Vamos pôr aqui, ó, fator de expansão do material de extração. Isso aí, vou pôr um valor, né, hipotético, mas aí tem que ser feita uma análise, tá? E fator de compreensão do material de aterro, vamos pôr 30% e 30%. A escala vertical, vou querer, né, 1 milímetro é igual a 10 metros cúbicos. E o método que a gente vai utilizar aqui é da semidistância. Ativei, do Bruckner. Então, vamos gerar um relatório do Bruckner agora. Então, todo o nosso relatório aqui. Caso a gente queira configurar a superelevação e a superlargura, a gente pode configurar isso para cada curva, quanto de superelevação, no caso, tá? Tem uma série de cálculos que devem ser feitos, né, antes de ser inserido, mas é como aqui só a finalidade, no caso, é mostrar a ferramenta, então eu estou mostrando para vocês qual seria a direção. Então, aqui essas informações elas são editáveis. Então, aqui. E na curva 4 também. E vou também habilitar a superlargura para a curva 1, a curva 2, curva 3 e a curva 4. Então, caso a gente queira gerar os relatórios também, né? Nota de serviço de pavimentação. Nós também temos a possibilidade de gerar nota de serviço de pavimentação. Que tipo de modelo que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o primeiro modelo, se for o caso. Vai gerar uma tabelinha no Excel. Então, tá aí, ó. Nota de serviço de pavimentação. Com relação às informações das curvas horizontais, também tem essa possibilidade. Também é gerado no Excel. Então, tá aqui as informações das curvas horizontais. E temos também as das curvas verticais. Então, tá aí, ó. Da mesma forma, tudo aqui no Excel. Bom, vamos supor que a gente queira gerar também um relatório, criar um arquivo de locação. Vamos em ferramentas, criar arquivo de locação. Aqui a gente vai selecionar que tipo de informações a gente quer
locar. A gente vai dar um nome para o arquivo de locação. E vai gerar ao lado aqui, ó, um arquivo de locação, olha, para cada estaca. Agora, vamos supor que a gente queira inserir essas informações do projeto aqui, ó, no nosso desenho. Então, a gente vai vir inserir, vamos carregar primeiramente o traçado do projeto. A gente vai selecionar o perfil que a gente está utilizando, que é o Webinar Vias, como está o nome aqui, e vamos dar OK. Eu já traço o nosso projetinho aí, ó. Aqui estão as banquetas. Agora, vamos supor que a gente quer inserir também as informações dos pontos das sessões. Então, eu quero gerar um projeto. A gente manda carregar. Então, todos os pontos das sessões. Carregar pontos do grade também. É o mesmo esquema, carregar os pontos do grade. Então, vamos gerar um novo MDT desse desenho agora com o projeto. Então, vamos criar item, modelagem, MDT vias. Dá um avançar. Então, aqui já gerou MDT aqui com as vias. E vamos supor que agora eu queira gerar o 3D dele. Então, vou vir aqui, ó, 3D. Então, nós temos a opção de utilizar o modelo ou utilizar a via. Por exemplo, vamos utilizar primeiramente o perfil, né? Então, aqui já gerou aqui, ó, como é que tá o perfil do nosso projeto, ó. Agora, vamos gerar novamente um 3D, só que do terreno por inteiro. Então, vou utilizar o MDT vias, que contém as informações das vias, e vou dar um OK. Então, tá aí, ó, nosso projeto. E dá para alterar a cor também. Colorir por altura. Então, tá aí nosso projeto aqui, Viara. Então, esse menu de vias não tem segredo, né? É como se fosse uma receita. Se seguir esses passos, consegue fazer qualquer tipo de projeto. Bom, e com relação à parte de vias, por hoje é só, né? Acho que tudo que eu pude passar foi passado. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse menu de vias, vocês podem mandar um e-mail, eu estarei respondendo a todos. Então, eu vou colocar meu e-mail aqui no bloco de notas, para que vocês possam anotar. Se tiver alguma dúvida, e assim que eu tiver algum tempo, eu respondo vocês. E muito obrigada.